Vamos começar nossa live de hoje, da Semana Criativa, nossa segunda aula. Vamos aguardar o pessoal chegar, atrasado por questões de chuva, estava sem internet e agora voltou a internet, então vamos fazer nossa live, tá? Boa noite a vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu conferir aqui para ver se tá tudo certo. Oi, Elizabeth, minha amiga, que saudade de você. Seja bem-vinda. Como você tá? Oi, Elba, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você, Elba? Ah, tem uma coisa espetando aqui, não sei o que é. Tudo bem, Elba? Oi, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Gente, eu atrasei, não foi porque eu quis, tá? É porque bem na hora que ia começar a live começou a chover aqui, caiu a internet, agora é que voltou. Eu acho que agora a gente vai conseguir fazer nossa live, tá? Oi, Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Eu também, Beth, saudade de você, saudade de conversar com você. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar. Ixi, não sei o que é, tem uma coisa dando um choquinho aqui. Hoje nós vamos fazer a nossa nécessaire. Deixa eu pegar aqui, mostrar pra vocês enquanto o pessoal chega. Nós vamos fazer essa nécessaire, que ela é dupla, tá? Ela tem uns compartimentos separados aqui. É uma nécessaire bem legal de fazer. Eu acho que uma nécessaire bem vendável. E eu disponibilizei o molde. Ah, deixa eu aproveitar e colocar aqui lá no meu site para quem quiser baixar o molde. Ele é free, tá? E vocês vão receber o molde em 2 tamanhos, o tamanho M e o tamanho G. Oi, Simone, boa noite, seja bem-vinda. Vou colocar o meu site aqui para ficar mais fácil para vocês. Depois que terminar a live, vocês vão lá, baixem o molde, ele é gratuito, tá? Aproveitem já, dê uma olhada nos projetos lá no site, conheçam o site também, qualquer sugestão é muito bem-vindo, tá? Então, nossa live de hoje vai ser essa peça, bem legal de fazer, não é difícil de fazer, tá? Olha só, ela tem 2 compartimentos e os 2 compartimentos são independentes, tá? Você pode colocar aqui, as coisas não vão se misturar. É muito legal, até pra gente fazer kits, por isso que eu disponibilizei o molde de 2 tamanhos. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é o tamanho B e essa aqui é o tamanho M, que ela é um pouco maior que essa daqui, ó, tá? Deixa eu colocar assim pra vocês enxergarem, ela é um pouco maior. Nós vamos fazer o conjunto dessa aqui hoje, tá? Olha só, aqui eu fiz um color block e aqui eu fiz ela estampado e um liso, vai ficar bem diferente, vai ficar bem legal. Deixa eu colocar aqui do lado, enquanto o pessoal vai chegando. Oi, Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Atrasei um pouquinho por causa da chuva, bem na hora começou a chover aqui na live, eu estava sem internet. Oi, Rô, boa noite. Tava me procurando e me achou porque eu não estava online, Rô. Bem na hora que eu ia apertar o botão da live, começou a chover aqui, veio um chuvão. Quer dizer, só armou uma chuva, né? E aí eu fiquei sem internet. Aí agora tá vindo. Oi, Elba, boa noite, bem-vinda. Vocês baixaram já o molde lá para vocês fazerem essa nécessaire. Corre lá no meu site depois da live para baixar o molde, tá? Para fazer. Enquanto o pessoal chega, para vocês que estão aqui, eu já vou explicando já quais são as peças que nós vamos precisar cortar. Nós vamos precisar de 2 zíper, tá? Nós vamos precisar de 2 para fazer os 2 compartimentos, óbvio. Vamos precisar de um principal. Se você quiser, vamos por parte, né? Do principal estampado e do principal liso, tá? Aqui foi uma opção que eu fiz. Oi, Patrícia, boa noite. Posso sim, ô Rô, coloco sim depois, pode deixar. Um liso, se você quiser, obviamente, fazer toda lisa, pode fazer. E se você quiser cortar
único que eu falo assim, ó, pegar o material e só colocar o molde aqui e cortar. Não se esqueça de tirar meio centímetro aqui. Na verdade, você vai ter que tirar meio centímetro do molde. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o molde, colocar e vai espelhar. Então, se você tirar meio centímetro do molde, você já consegue espelhar, porque no final tem que ter 1 centímetro a menos, que vai ser meio daqui e meio daqui, que aí vai ficar, que é a margem de costura, vai ficar uma coisa só. Tem essa opção de você fazer assim também, tá? Aqui eu escolhi fazer separado justamente porque eu acho que vai dar um charme, fica bem legal, fica diferente. Então, 2 principais, 2 zippers e nós vamos precisar de 4 forros, tá? 4 pedaços de forro. O forro, eu não aconselho vocês a separar, porque vocês vão perceber que a gente vai precisar... juntar, né? Desculpa. Vocês vão perceber que nós vamos precisar que ele esteja separado mesmo. Então, esse você tem que cortar ele separado. Oi, Tusa! Boa noite! Bem-vinda! Aqui no forro, eu estou usando o cetim dublado. Para quem não conhece o cetim dublado, desculpa. É um cetim que é dublado no TNT, tá? Deve ficar bem legal com os 2 lisos. Não de cor diferente. Deve ficar legal os 2 lados lisos, não de cor diferente. Os 2 lisos, não de cor diferente. Você fala uma cor só, Rô? Porque, ó, tem essa opção que eu fiz aqui, ó. Eles são os 2 lisos, ó. Que aí fica color block. Até coloquei uma cor diferente aqui pra ficar bem colorido mesmo, tá? E aqui no forro, coloquei preto, ó. Para dar uma equilibrada um pouco nas cores, aí eu coloquei o preto aqui no forro, que é o cetim dublado também, nessa daqui, e os pespontos, ó, eu fiz amarelo, justamente para poder dar um destaque para o zíper, para fazer sentido o zíper amarelo, para ele não ficar perdido aqui. Isso, um de cada cor, mais liso. Então, aqui já tá a ideia aqui, Rô. Ó, para você ver como é que fica legal mesmo. Então aqui, gente, vocês podem trabalhar com uma infinidade de ideias, uma infinidade de cores. Aproveitando, deixa eu perguntar para vocês, que a Rô fez uma observação muito legal sobre a questão de cores. Vocês têm facilidade de trabalhar com cores? Porque se vocês não tiverem, a gente pode fazer uma live falando sobre as cores, né? Que eu acho que é muito legal para o nosso trabalho, até para a gente poder fazer combinações de cores. Então a gente pode fazer uma live específica disso. Uma aula falando sobre o princípio das cores, quais cores são as frias, as primárias, quais combinam com quais, até para facilitar. Eu tô atolado, depois eu assisto no YouTube. Tá bom, Tusa, muito obrigado por ter vindo aqui dar um oizinho. Então, gente, vamos começar a fazer nossa peça. Enquanto isso, deixa eu ir limpando aqui o espaço. Até porque a nossa peça, ela tem alguns detalhes um pouquinho diferentes que nós não estamos acostumados com o óbvio, tá? Então ela vai mudar um pouquinho o processo aqui. Deixa eu virar vocês aqui, baixar vocês aqui. O que eu falo sobre essa questão de sair um pouco do óbvio? Nós estamos acostumados a colocar o zíper direito do material com o direito do zíper, tá? A gente coloca assim e faz a costura. Nesse caso aqui, nós vamos começar ao contrário. Nós vamos começar com o direito do material e vamos colocar o zíper no direito também. Então, o direito do zíper vai ficar para cima, tá? Então, não confunda isso inicialmente. Aqui eu já coloco de um lado e vou fazer a costura prendendo o nosso zíper aqui. Aqui é aquela costura básica de zíper, só observem, porque eu sempre gosto de cortar um pouquinho a mais o zíper, justamente para a gente ter espaço para trabalhar, tá? Então só observem aonde vai começar e aonde vai terminar o detalhe do zíper aqui, ó, tá? Para você não passar do zíper não, do nosso forro, para você não deixar de costurar ele, tá? Aí feito isso, eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou pespontar aqui para ficar mais fácil, tá? Então eu só viro aqui e já faço o pesponto aqui para facilitar o nosso processo, porque depois que a gente fizer a junção, ele fica um pouquinho chato. Dá para fazer o pesponto? Dá, só que vai ficar um pouquinho chato porque fica um pouco sem espaço, tá?
mas tem como você fazer sim esse pesponto depois. Mas vamos facilitar aqui nosso processo. Feito isso, eu vou repetir esse mesmo processo do zíper aqui para o outro lado do forro, tá? Vou pegar mais um forro aqui e vou fazer o mesmo processo aqui. Direito do forro com direito do zíper, venho e faço a costura prendendo o nosso zíper. Pronto, já prendi mais um zíper aqui. Agora eu vou virar e vou rebater a costura aqui do zíper para fazer o acabamento bonito aqui, né? O cetim dublado é muito legal porque só de você passar a mão assim, ele já dá uma assentada. Então, para quem não conhece esse material, vale muito a pena. Eu adoro usar ele como forro nas minhas peças. Pronto, costurei. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui as duas partes que nós fizemos e eu vou colocar direito com direito, desculpa, avesso com avesso aqui, e eu vou fazer uma costura prendendo aqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, ó. Depois que ela estiver costurada, não vai ter acesso aqui, ó. Então ela vai ficar aqui juntinho, ó. E a gente não vai ter acesso. Deixa eu pegar aqui a necessaire, que eu acho que vai ser mais fácil eu mostrar para vocês o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo aqui, ó, esse encontro aqui, ó, tá? Então, o que eu falei para vocês? O pesponto tá aqui dentro, ó. Esse pesponto eu já fiz ele, e aqui também eu já fiz o pesponto aqui dele, ó. Então nós vamos fazer essa união aqui agora, tá? Então o que eu faço? Eu coloco avesso com avesso, alinho aqui todo mundo. Deixa eu dar uma clipada aqui só para não correr o risco de andar, tá? Vou clipar aqui. E vou clipar aqui. Aí eu venho aqui, alinho meu zíper e faço a costura na parte de baixo aqui, tá? Ó. Oi Zeca, boa noite, seja bem-vindo. Zeca, você não está atrasado, eu que atrasei por causa da chuva. Começou a chover aqui, eu fiquei sem internet. Aí eu atrasei um pouquinho. Aqui, ó, você tem que prestar atenção que é na parte de baixo do zíper aqui, não aqui, tá? Porque aqui, ó, depois que a gente costurar, vai ficar aquele detalhe assim, ó, tá? Então a gente vem aqui e faz a costura. Deixa eu ver se eu vou conseguir costurar certinho aqui sem precisar trocar o calcador. Eu vou trocar meu calcador para ficar mais fácil. Porque como tem um zíper e tem o forro ali, com o calcador de zíper fica mais fácil a gente fazer essa costura. Se você não tiver o calcador de zíper, pega um calcador mais fininho, tá? Pra ele conseguir entrar melhor na máquina. Eu acho que fica mais assentado também e fica melhor, porque tem muito zíper aqui no meio e aí atrapalha um pouco. Então a gente vai costurar aqui, prendendo os dois forros. Deixa eu ver se tá tudo alinhado aqui. Pronto. Alinhado e costurado aqui. Aí foi o que eu falei pra vocês. Se você quiser fazer o pesponto nesse momento aqui, você pode fazer também, tá? Porque é só você descer os dois lados aqui, ó. E você vai fazer junto, que você já costura os dois juntos aqui também. Bater o pesponto aqui, ó. Se você sentir, você vai ver que os dois estão bem alinhados. Porém, foi o que eu falei, como fica muita coisa aqui, eu acho mais fácil fazer desse jeito, que facilita um pouco mais pra gente o processo. Deixa eu voltar aqui ao meu outro calcador. Eu não vou precisar desse aqui agora.
tá? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou separar aqui o meu forro, esse meio forro. Vou pegar, cadê? Meus dois sintéticos, os meus dois principais aqui. Vou fazer a costura aqui do fundo, tá? Vou colocar frente com frente, faço a costura aqui. E aí nós vamos fazer um acabamento, nós vamos rebater a costura depois para fazer um acabamento bonito e tirar o volume agregado que fica na peça, para não ter esse problema pra gente depois. O que seria a gente tirar esse volume? Porque aqui, ó, se eu deixar essa costura aqui, na hora que eu for abrir aqui, ó, vai ficar esse volume, ó. Então eu não quero que fique esse volume. Aqui você tem a opção, ou você vai rebater, ou você passa uma cola aqui todinha e você vai abrindo assim, ó, tá? Você vai abrindo toda a costura. Eu já gosto de rebater porque eu acho que fica bonito, já fica um detalhe bonito na nossa peça também. Então eu venho aqui e faço uma costura de meio pé de máquina para segurar aqui e já vai rebater a nossa costura aqui e já vai tirar o volume. Aqui eu vou cuidando para ver se tá tudo certinho aqui embaixo, para ver se tá abaixada aqui essa abinha. Aí aqui, ó, eu já nem tiro da máquina, eu já aproveito aqui, já venho, já viro, faço um pontinho aqui, porque aqui vai ser margem de costura depois. Ajeito aqui a parte do vermelho e já venho pespontando aqui o lado vermelho já. Também observe em todos os lados para ficar certinho aqui o rebatido, tá? Oi, Deiro. Tudo bem? Seja bem-vinda. Esse aqui é sintético, tá? Que eu tô fazendo, mas dá pra você fazer no tecido. Acredito que você vai precisar fazer uma dublagem no tecido, principalmente se for um tecido tricoline, que não tem dublagem. Agora, se for aqueles tecidos que você já compra dublado com TNT, com uma classe, não precisa, tá? É uma peça que ela dá pra você trabalhar bem legal, justamente pra você sair um pouco explorar um pouco os materiais também, tá? Então aqui eu já uni as duas partes. Aí o que eu vou fazer agora aqui, ó. Vou pegar gente, essa parte que eu fiz aqui, eu vou destacar aqui meu zíper e vou costurar aqui no meu principal, tá? E vou fazer esse processo dos dois lados. Aqui o zíper já é o convencional, que a gente está começando, como eu comecei a falar, a gente está acostumado, direito com direito, tá? Aqui a gente não precisa fazer costura ao contrário, como a gente fez no meio ali, tá? É direito com direito. Deixa eu colocar aqui meu fogo para não atrapalhar aqui. Convencional, como a gente está acostumado a fazer. Já coloquei de um lado, agora eu vou pegar aqui meu outro zíper e colocar do outro lado aqui. Novamente, direito com direito. Gente, zíper, aproveitar que a gente está costurando, você não puxa, tá? Você só dá uma assentada nele, porque se você puxar o zíper, ele pode ficar todo entortadinho. Então o zíper a gente só dá uma pressionada para ele ficar reto, mas não puxa. Para não acontecer de ficar torto, tá? Aqui eu já vou colocar o outro forro, tá? Aqueles dois forros que nós temos que ficaram soltos. Então eu vou pegar aqui o meu forro,
Vou posicionar aqui, ó, direito do sintético com o direito do meu forro. Vou colocar ele aqui na parte de cima. Só observem que ele não vai encaixar. Até vou levantar aqui para vocês enxergarem, ó. Ele não encaixa certinho aqui, ó. Tá vendo que aqui o forro sobra a mais, ó. Ele sobra um pouquinho a mais. Eu vejo sintético liso aqui em Belém. Ah, você é do Belém, que legal. Seja bem-vindo aqui, pessoal do Belém. Ó, meu meio tá aqui e o meu meio tá aqui. Então, para não ter problema, eu vou alinhar meio com meio aqui. Vou clipar. E vou passar a minha costura em cima dessa costura aqui. Você começa a costurar o zíper com 1 centímetro ou mais. Começa a costurar o zíper com 1 centímetro, eu não entendi a sua pergunta, ô Mel. Eu costuro aqui, ó. Na verdade, eu deixo só um espaço do zíper aqui. Tanto é que você pode ver, ó, que nem tá igual aqui os dois espaços, tá? Eu deixo só um, realmente para depois a gente vai acabar cortando esse espaço. Deixo espaço para facilitar só. Oi Neuza, boa noite, seja bem-vinda. Então eu venho aqui e já costuro o meu forro. Como eu falei para vocês, preferencialmente tenta bater a costura ou em cima da costura que nós fizemos primeiro, ou um pouco abaixo dela, para depois não aparecer essa costura, tá? Vou vir aqui com o meu forro. O forro, ele precisa ser um pouco maior para a gente conseguir fazer o acabamento final. 1 centímetro do começo do sintético. Não, Mel, eu costurei ele direto já. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu já costurei ele certinho aqui, ó, no começo do sintético já, tá, ó. Eu entendi que às vezes a gente faz aquela costura que deixa um espaço para depois fazer assim com o zíper, né? Desse aqui não, a gente vai até do começo até o final mesmo. Aqui eu já costurei meu forro aqui, eu vou desvirar aqui meu forro e vou rebater a costura aqui, ó, tá? Tô nessa parte do sintético vermelho. Vamos alinhar aqui nosso forro para ficar certinho e venho e rebato a costura. Ajeitar todo mundo aqui. Para quem chegou agora, gente, essa modelagem está disponível lá no meu site. Quem tiver interesse é só entrar lá e baixar. Ela é free, tá? Meu site está fixado aí. Pronto, eu já fiz essa costura. E aí eu vou repetir o processo do outro lado. É que nós não colocamos forro ainda, então eu venho aqui direito do sintético com direito do meu forro. Vamos alinhar aqui os meios para ele ficar certinho. Vou clipar. Eu trabalho com tecido, mas eu creio que trabalho com sintético. Você vai gostar bastante do... Opa, quase coloquei o contrário. Você vai gostar bastante do sintético. Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com sintético, porque o sintético eu acho mais prático. Tipo esse sintético aqui, 0.9, ele já é um pouquinho mais encorpadinho. Então não precisa fazer estrutura, essas questões que às vezes a gente acaba tendo que fazer com o tecido, né? Porém, eu também acho que é tudo questão de peça que você vai fazer. Tem peças que são lindíssimas com o tecido e não são tão bonitas com o sintético e vice-versa, né? E eu acho muito legal quem trabalha com os dois ou com os três, com o couro, que aí você consegue fazer uma mistura bem legal com os materiais. Pronto, já fiz aqui a costura. Agora eu vou rebater essa parte aqui. Gente, para vocês verem como é bem fácil, bem simples de fazer esse necessaire. Ela só tem alguns detalhezinhos um pouco diferentes que a gente não está acostumado, mas é nada bicho de sete cabeças. Ainda mais para vocês que já têm uma boa experiência com a costura,
Eu tenho certeza que vocês vão fazer fácil, 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 fácil. É só realmente uma questão de prestar atenção na montagem dela para não confundir as partes que nós estamos costurando aqui. Pronto, já rebati aqui. Forro colocado desse lado aqui, então até então nós temos aqui, ó, nosso principal, os dois forros, aqui, ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar colocar essa parte aqui, ó, que é a parte onde vai fazer a divisão da nossa necessaire. Então aqui eu já vou fazer o encontro dos zíperes, então vamos colocar o cursor. A minha máquina é igual a pretinha. A pretinha é maravilhosa. Eu comecei a costurar com a pretinha. Ela é uma máquina muito resistente. Ela é muito forte, né? Então você consegue costurar o sintético sossegado. Vou pegar aqui dois cursor. Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu colocar primeiro de um lado. Deixa eu virar aqui para eu ajustar melhor o cursor. Eu vou passar o cursor primeiro e depois eu venho e passo de novo, até para ficar mais fácil, tá? Tirei aqui o cursor e vou passar de novo. Faz, depois você me marca, quero ver também. Eu gosto de ver o trabalho de vocês, gente. Quando vocês fizerem algum projeto meu, façam, postam e me marcam para eu ver e compartilhar também, para as pessoas verem o trabalho de vocês. É muito legal ver a criatividade de vocês também. Aí eu passei de um lado e aqui eu venho e passo pro outro lado já. Aqui é um pouquinho chato porque assim, nós temos pouco espaço de zíper porque está costurado aqui, mas a gente consegue ajeitar ele aqui. Já vou passar de novo aqui para a gente colocar o cursor no meio, tá? Aí, gente, feito isso, nós vamos desvirar nosso necessaire. Para a gente começar já a fazer o fechamento da nossa peça. Eu passei o cursor errado. Eu vou arrumar aqui, tá? Porque eu passei o cursor errado, agora que eu percebi. A minha etiqueta tá aqui, ó. Aqui, é que como é PS, não dá para perceber, mas o lado direito da minha etiqueta, de frente para mim, é aqui no final do S. E eu passei o cursor da esquerda para a direita. Normalmente o fechamento de cursor é da direita para a esquerda, tá? Vocês podem perceber isso quando vocês fazem alguma peça e colocam o cursor errado. Na hora de abrir e fechar, vocês percebem que tem alguma coisa estranha. E às vezes é justamente isso. Então, o cursor ele sempre é colocado tanto em necessaire, bolsa e afins da direita para a esquerda. A peça de frente para você, tá? Oi, Jacilene, boa noite. Seja bem-vinda. Aqui eu já venho. Vou ajeitar meu cursor para ele ficar da direita para a esquerda, tá? Até para a gente ter aquela questão que eu conversei com vocês ontem sobre padronizar alguns processos e ficar mais fácil. Então você vai ter todos os seus processos, todos os seus cursores da direita para a esquerda. Eu faço assim também, isso mesmo, é assim que fica mais fácil, ó. Agora tá certo, ó, da direita para a esquerda. Para vocês aparece espelhado, né? Aí eu venho aqui, ó, pego meu sintético e venho com cuidado desvirando ela, tá? Gente, basicamente o processo do nosso necessaire tá pronto já. Para vocês verem como não é uma peça difícil. Porque, ó, aqui eu tenho
Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês enxergarem. Tenho um forro aqui e o principal. O que nós precisamos fazer agora? Só o fechamento da necessaire, tá? Então, para vocês verem como é um fechamento, uma necessaire muito legal, muito prática. Vou começar a fazer o fechamento aqui da lateral do sintético, do meu principal. Além de ser uma peça fácil de fazer, é uma peça que eu acredito que seja muito vendável. Como eu tive os comentários, não estou conseguindo ver a aula direito. O Elba, deixa eu ver se eu consigo baixar um pouco mais para sair um pouco da... Aí, acho que agora fica melhor para você enxergar, né, Elba? Porque eu não sei como você vai conseguir tirar os comentários. Eu sei que tem um botão aqui no Instagram quando você aperta, assim que sai os comentários. Mas eu baixei um pouco mais da câmera para sair um pouco da frente dos comentários, que eu acho que fica melhor, né? Então aqui, ó, você vai fazer a costura até o final, tá? Só tomem cuidado para você não emendar a costura. O que eu falo de emendar a costura? Que às vezes a gente se empolga na máquina aqui, ó, e nessa costura aqui já sobe para cá. Então toma cuidado, a gente precisa deixar e respeitar esse espaço aqui ainda, tá? Aqui de um lado, vou fechar aqui do outro lado. Eu não vou fechar as caixas de leite agora para poder facilitar o processo, porque como a caixa de leite vai criar um volume aqui, eu vou fechar todas as laterais para depois eu fechar todas as caixas de leite, tá? Para ficar mais fácil. Pronto, fechei aqui. Aí eu vou fechar um forro, tá? Vou fazer o mesmo processo. Só que o forro, eu vou fazer aquela técnica que fica mais fácil da gente fechar a caixa de leite, ó. Vou pegar aqui a minha lateral. Vou posicionar aqui na máquina. Limpa aqui o espaço para ficar certinho. Eu criei a aula de ontem, mas não estava na aula. Você pode baixar, adquirir o molde no meu site também. A aula tá gravada aqui no Instagram e eu já subi ela no YouTube, tá? Aí você pode assistir também. Elas estão gravadas. E o molde você também adquirir no meu site, tá? Aí aqui, ó, eu vou fazer a costura dessa lateral. Chegando aqui no final da minha lateral, eu já venho aqui, ó, aqui tá minha caixa de leite, eu já venho aqui, dobro aqui, ó, e encaixo a minha caixa de leite aqui junto com o meu forro para continuar a costura. Isso aqui vai facilitar pra gente a fazer o fechamento da nossa caixa de leite, tá? Aí aqui eu costuro o meu fundo. E eu vou repetir o processo aqui novamente, ó. Aqui tá a minha caixa de leite do meu forro. Eu venho aqui, dobro aqui, ó, sem levantar a agulha, tá? Que a agulha tá segurando pra gente ali. E costuro. Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar engruvinhado. E feito isso, eu já fechei um dos lados do forro, tá? Um lado aqui tá fechado. Vou aproveitar que eu estou nesse aqui para mostrar para vocês, ó. Como é que fica aqui, tá vendo, ó? Ele fica com essa linha aqui no meio, ó. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, eu só puxo aqui, ó. Puxar, aí, ó. Eu puxo e ele já encaixa, ó. Tá? Ele fica mais fácil pra gente fazer o encaixe. Sim, a bolsa tá R$10 a modelagem, tá? Da bolsa de ontem, da Ecobag. Essa de hoje aqui é free. Aí eu venho aqui, já fecho a minha caixa de leite. A gente vai dar uma organizada aqui, arrumada. Fechei de um lado. Oi, Luciana, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Importante estar aqui com a gente. Aí eu venho aqui, ó, já puxo também e já fecho esse outro lado.
Elba, sim, a única... Obrigado, Elba, por ter perguntado, tá? Porque eu esqueci de falar isso, eu sempre esqueço de falar isso. A única costura que eu fiz meio pé de máquina foi para rebater aqui o zíper, tá? O restante foi tudo um pé de máquina, tá? Oi, Ritinha, boa noite, seja bem-vinda. Então, o restante aqui, ó, todos eu fiz com um pé de máquina aqui, ó, tá? Tanto aqui, aqui, lateral. A única que eu fiz com meio pé de máquina foi para rebater aqui a costura e rebater aqui o zíper, tá? O resto, um pé de máquina. Então aqui, gente, vamos só recapitular para a gente não confundir. Nós fizemos todo o fechamento lateral aqui e caixa de leite. Esse outro forro, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai ser diferente é que eu vou deixar aberto aqui, ó, tá? Eu vou deixar um buraco aqui para eu poder desvirar a peça. Obrigado você, Elba. Porque às vezes aqui a gente fica tão empolgado na costura que a gente acaba esquecendo de falar para vocês esses detalhezinhos que fazem diferença, né? Então isso que é muito legal quando vocês fazem as perguntas das dúvidas de vocês, que vai ajudando outras pessoas também. E aqui, gente, nós vamos fazer o mesmo processo, só que vamos lembrar que chegando lá embaixo, no forro, nós precisamos deixar aberto para poder desvirar nosso necessaire, tá? Aí eu venho aqui, dobro para fazer a costura aqui da caixa de leite, faço uns pontinhos a mais aqui, ó, dou um retrocesso, ajeito aqui meu fundo, levanto o calcador, empurro todo mundo para cá, para deixar aquele buraco aberto, volto e continuo a costura aí. Dá um retrocesso aqui também no começo, chegou aqui na ponta da caixa de leite, dobra e faz fechamento. Ô, Luciana, o forro, ele é cetim dublado. Esse aqui é ele é estampado, é o Duna, o perolizado estampado, e esse aqui é o Prada, tá? Que eu tô usando. Aí eu dobro aqui. E aí eu faço o fechamento aqui, ó, da minha lateral. Lembrando que eu deixei embaixo aberto, pra gente conseguir desvidar nossa peça depois. Pronto. Aqui, ó, eu vou aproveitar e já vou cortar essa linha aqui da onde eu deixei aberto, ó, para não atrapalhar a gente. E aqui também já vou cortar essa linha e vou fechar a minha caixa de leite desse outro forro aqui já. Do mesmo jeito, aqui a gente vem aqui, abre. Como tem a linha ali segurando, a gente só sobrepõe aqui e costura. Feita essa costura, vamos fazer a outra costura. Luciana, na verdade, eu já fiz essa aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. É que eu tô fazendo agora o tamanho N, para fazer conjuntinho. Essa que eu mostrei pra você é o tamanho P. Aí eu vou fazer a M, que aí faz o conjuntinho pra ficar bonito. Ainda mais necessaire pra viagem, né, gente? Que é muito mais prático a gente carregar as coisas na viagem, no necessaire. Que fica tudo organizado. Aí, eu já fechei meu forro aqui, caixa de leite. Então, vamos fechar somente agora a minha caixa de leite do principal aqui, ó. Não se esqueça de observar aqui, tá, ó, o encontro de costura daqui com aqui para alinhar, para ficar bonito, tá? Vamos deixar bem alinhado aqui. Eu vou colocar uns clips para não correr o risco de andar na hora que eu for para a máquina, para ficar certinho o encontro desse fundo aqui, dessa caixa de leite. Feitas essas costuras, gente, tá pronto o necessaire, basicamente. É só a gente fechar a parte de cima. Também concordo com você, ô Luciana. Nunca é demais, né?
É um produto que eu acho que é coringa, até pra gente que vende, participa de feiras, essas coisas, é um coringa. Pela praticidade. Até que pro ateliê eu acabo fazendo umas pilotagens de necessaire. Eu tenho aqui umas guardadas. Eu acabo usando pra guardar as coisas. Até vou mostrar uma pra vocês que eu fiz essa necessaire pro Márcio. Nós fizemos um projeto junto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tenho ela aqui pequenininha. Essa aqui eu uso para guardar minhas etiquetas, que fica do meu lado. E ela tem esse detalhe aqui, ó. Por que ela tem esse detalhe? Porque aqui, ó, quando você abre a necessaire, você faz assim, ó. E aí ela vira um cachepozinho, ó. Pra você pegar as coisas mais fácil, pra ele ficar abertão, ó. Então ela tem esse detalhezinho diferenciado nessa necessaire. Necessaire é uma coisa muito legal, que a gente consegue brincar bastante, a gente consegue fazer coisas diferentes com ela, e vai questão de material, da criatividade de vocês, até pra gente poder ter um produto que agrega também, né? Aí, desvirou aqui, ó, fechou e pronto. Olha que legal que é essa necessaire. Então vamos voltar aqui, ó. O que eu fiz? Fechei aqui, tá? Fechei tudo. O que falta fazer? Falta a gente fechar aqui, ó. Aqui, gente, eu esqueci de te falar. Se você quiser colocar uma alça aqui, ó, você vai colocar uma alça aqui e vai passar aqui, ó, tá? Alça de mão. Eu não coloquei por opção, mas se você quiser pôr, esse é o momento. Vai estar aberto aqui e vai estar aberto aqui. Você passa por dentro aqui a alça, tá? E aí o que nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho vocês, para eu conseguir enxergar e ficar melhor, para eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão ver que vai ficar retinho, ó. Vocês vão alinhar essa costura com o meio do zíper aqui, ó. Para facilitar, eu venho aqui e já vou colocar um clips aqui, ó. Para segurar na posição aqui. Aí eu venho com um dos forros aqui, deixa eu ver se eu virar assim fica melhor para vocês enxergarem. E vou fazer o seguinte, ó, ele vai ficar metade para um lado e metade para o outro lado. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, tá vendo que ele assenta aqui já? E já vai alinhar aqui, ó. Eu alinho aqui e já seguro aqui. Vou pôr o clips aqui. Ó, entenderam? E aqui eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Vocês vão usar aqui em cima como referência, ó. Vai ficar retinho aqui e clipa e vai ficar assim, ó. Vai ficar metade aqui, ó, que a gente vai fazer a costura, vai prender aqui e vai ficar aqui, ó. Verdade, pra maquiagem é bem legal mesmo. Vou perguntar para o Márcio se libera, porque eu fiz essa modelagem exclusiva para ele. Lá pro site dele, para o produto dele. Se ele liberar, a gente pode pensar no caso de colocar numa live aqui pra gente, pra ensinar vocês, tá? Mas é bem fácil de fazer, bem legal. Aí aqui, ó, eu vou dobrar aqui todo mundo. Deixa eu voltar aqui e descer vocês, que acho que vocês conseguirem enxergar bem. Vou fazer a costura reta aqui, ó. Prendendo já o forro e o principal, e se tivesse aqui a nossa alça, tá? E aí eu vou repetir o processo para o outro lado. Deixa eu só pegar ali minha tesoura, pra gente já cortar aqui esse pedaço. Esse excesso de zíper aqui, até para ele não atrapalhar a gente na hora de a gente fechar necessaire, para não agregar volume. Aí vamos aqui para o outro lado. Mesmo processo aqui, ó. Eu alinho aqui o sintético primeiro, deixo ele certinho, retinho.
Ele não tá retinho aqui com o meio, aí agora tá. E aí eu venho abrindo os forros aqui. Pronto, já alinhei todo mundo e agora é só a gente fazer a costura prendendo toda essa parte aqui. Opa, quase que não subiu ali, deu uma carregada aqui no volume do material. E aqui eu vou cortar o excesso do meu zíper. E feito isso, nossa necessaire está basicamente pronta. O que falta fazer aqui agora? A gente vai desvirar. Nós vamos achar aqui, ó, foi onde a gente deixou aberto. Vou abrir aqui o zíper e vou desvirar. Vou passar todo o necessaire aqui por dentro. Nesse momento aqui, se você quiser passar um secador para ficar mais fácil, passa o secador amolece sintético que fica mais fácil, tá? Aí aqui eu vou desvirando. Depois a gente só precisa fechar esse buraco que ficou aqui aberto, tá? Já vou abrir aqui o segundo zíper para eu conseguir já ter acesso aqui ao outro forro. Pra gente empurrar ele também e ajeitar todo mundo. Vamos empurrar os cantinhos. Deixa eu acessar aqui o outro forro para empurrar. Aí eu vou descer aqui meu forro. Deixa eu aproveitar, deixa eu fechar logo aqui. Porque depois a gente esquece, né? Não sei se vocês são assim, mas eu acabo esquecendo. Eu também adorei esse forro aqui de cogumelo. Uma graça, né, Lu? Aí aqui, ó. Só tô dobrando aqui. Eu venho. Ô Lu, na verdade, eu queria fazer essa necessaire aqui com verde. Que aí eu ia fazer a vermelha com o cogumelo. E a maiorzinha eu queria fazer com verde, só que o meu Prada verde estava no final já, porque eu usei ele para fazer uns testes, então não ia caber. Eu acho que ia ficar uma composição bonita também, uma verde e uma vermelha. Eu acho que fica tudo a ver com o cogumelo. Ai, Neuza, acontece. O pior é que você enviou para outro estado, né? Não tem como você ajeitar isso. Mas acontece, né? No nosso dia a dia a gente acaba esquecendo alguns detalhezinhos. Aí aqui, gente, já fechei meu forro. É só a gente empurrar os cantos, ajeitar aqui dentro e tá pronto o nosso necessaire. Fácil, rápida, muito funcional. Super vendável. Para você que trabalha com personalizados, com estampas, é muito legal que você pode criar estampas bem exclusivas. Aí, ó, nós temos agora uma necessaire. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né, para parecer bonito na câmera aqui, tudo amassada. Deixa eu arrumar aqui os cantinhos. Temos uma necessaire do tamanho M. E agora temos o conjunto da P, ó. Temos duas necessaire. Muito fácil, muito rápido de fazer. Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma noção de tamanho, de diferença de tamanho, ó. Tá? Parece que não tem muita diferença, mas elas têm uma boa diferença de uma para outra, tá? Para quem carrega bastante coisa. Para maquiagem, aí que vocês falaram também. Acho que é muito legal porque fica tudo separadinho as maquiagens. Fica organizado, tá? Então, se você gostou da necessaire, quer aproveitar, vai no meu site lá, tá fixado aqui, baixa, aproveita lá que vai ter as duas modelagens para você fazer essas lindas necessaires. E amanhã eu estou de volta com uma outra peça para nossa semana. Hoje aconteceu um imprevisto de eu chegar um pouquinho atrasado, que teve chuva aqui, aí fiquei sem internet.
Mas amanhã vai estar tudo certo, se Deus quiser. E se também chover, a gente atrasa um pouquinho, mas a gente vai estar firme e forte aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. E aproveita e dá uma vasculhada no meu site para vocês conhecerem, tá? Gente, muito obrigado pela disposição de vocês estarem aqui comigo, tá? Um beijo, qualquer dúvida, me chamem, tá?